Hoje eu vou conversar com o Robson Couto. Ele é Master Coach, analista comportamental e de inteligência emocional e também atua como consultor em gestão na Pipar Consultoria Digital. Tudo bem, Robson? Obrigado aí por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço, Edu. Obrigado por me convidar aqui para a gente estar aqui junto. E vamos falar bastante aí sobre coaching executivo. Não sei se eu já posso dar o spoiler, né? E liderança e como aplicar isso para desenvolver líderes, né? Como os líderes podem chegar a resultados melhores. Bem massa, bem massa. E antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né? Contar o que você faz aí no dia a dia, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Beleza. Bom, eu vou tentar resumir, mas comecei, para ter uma ideia, entregando lanche de bicicleta, tá? Trabalhei em supermercado, trabalhei em universidade. Minha formação é como programador. Depois que eu me formei como programador, eu trabalhei por um tempo como front-end, até que dentro de uma agência eu conheci SEO e Analytics, que eu acho que são termos que vale a pena compartilhar aqui, porque a galera deve conhecer. E desse momento em diante, o desejo por empreender veio muito forte, e aí eu peguei toda essa bagagem que eu vim nesse período todo aí de ascensão, vamos dizer assim, de carreira, e decidi empreender na área de marketing digital, que aí eu concebi a Pipar em 2016. De 2016 para cá, a gente foi sempre buscando aprimorar cada vez mais, trazer cada vez mais formações que nos possibilitassem desenvolver as pessoas. E de 2017 em diante, algumas formações eu fui fazendo em coaching. Então, de 2017 para cá, o foco paralelo a essa empresa, que é a Pipar, de marketing digital, foi desenvolver as pessoas. E, e aí, bom, algumas formações que a gente fez, que eu acabei fazendo, né, foi coaching, life coaching, o master coaching e o executive coaching. E aí tudo parece muito igual, mas existem algumas distinções, é claro. Por isso que se chamam diferentes, tem nomes diferentes, né? Então, hoje a gente atua atendendo empresas, principalmente que têm lideranças e que precisam desenvolvê-las. Normalmente nos procuram por uma necessidade de lideranças comerciais, lideranças de gestão de projetos, em que porque por existir um gap, né, e aí talvez a audiência vai se identificar, entre o lugar onde essas lideranças que estão se tornando líderes ou que já são líderes e que tinham uma percepção, uma qualidade muito grande em entrega na parte técnica e entendiam muito bem o que faziam, sabiam realizar com excelência o que faziam, mas quando passam para um outro momento, para uma outra, vamos dizer assim, um outro nível, onde que elas têm que lidar com pessoas, a gente nota que existe um gargalo aí, porque são competências diferentes. E acredito que aí ao longo do episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre o que essas competências, o que pode apoiar esses indivíduos, esses líderes, a poder suprir esse gap de alguma maneira. Uhum. E você contando essa história aí é bem curioso porque é basicamente tipo, pelo cenário, né, que se não todos, pelo menos a maioria dos programadores passam ali quando se tornam líderes, né? Então eu imagino que quem estiver Uhum. ouvindo a gente aqui e é líder vai se identificar aí com isso que você contou. Daí já entrando no nosso Total. tópico aqui, né? Você já deu spoiler ali no começo, né? Dei Sobre o spoiler. assunto. Mas provavelmente a pessoa já leu no próprio título, então ela já sabe do que se trata de qualquer forma. É Eu por queria aí. entender, assim, na tua visão, né? Como é que você diferencia ali, né? Você chegou até a falar sobre isso, né, um pouco. Como é que você diferencia o coaching executivo de outras formas de coaching? Então, você comentou o pessoal Isso. ali, né? O de vida, tem os de Exato. negócios, enfim. Como é que você diferencia isso tudo? Então, assim, Edu, existe uma confusão até com relação ao próprio termo. Eu gosto de começar por aí. O termo coaching ele foi muito banalizado e muito mal interpretado e até, na verdade, mal representado. E o que que aconteceu? O que que acontece? Quando a gente fala de coaching, a gente está falando de um profissional que tem uma formação dedicada a apoiar indivíduos, a esses indivíduos alcançarem resultados que eles querem alcançar.
E como é que se faz isso? E através da escola da qual eu vim, através de perguntas. Então, e essas perguntas, elas não são aleatórias, elas precisam de um método, elas precisam de um caminho para que elas possam acontecer que promovam no indivíduo um processo de reflexão, autoconhecimento e aprendizado. De forma geral, o coaching é isso, é o papel de um coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente. E nesse processo onde o coach ajuda o coachee, é esse processo, essa metodologia que é utilizada, é que se chama coaching. Uhum. E aí o que nós temos hoje no mercado? A gente tem o coaching de vida, que também é conhecido, no caso em inglês, que é o life coaching. Nós temos o executive coaching, que é também conhecido como coaching executivo, e temos o business coaching, tá? Existem outros termos que dentro do mercado, mas esses três, digamos que são os que a gente atua hoje pela Pipar e são os que a gente melhor pode falar. Então, life coaching, a gente costuma separar o life coaching do executive coaching e do business coaching da seguinte maneira: o life coaching, quem paga pelo processo é o coach. Então, o investimento é do coach, do cliente, que quer alcançar uma meta ou que quer descobrir qual meta que ele quer alcançar. Então, ele investe nesse processo. Nesse processo em que vai estar ali duas pessoas, dois indivíduos, onde tem o coach, e o coach vai, através de perguntas, apoiá-lo a chegar nos planos de ação que vão levar ele ao resultado que ele quer alcançar. E aí, depois, no caso, a gente tem esse lado, que é o coach que paga pelo processo, e depois tem um outro lado, é que a empresa faz o pagamento, que investe ou no coach, no caso, o líder, que, por exemplo, passa por um processo de coaching executivo, ou o próprio dono que busca o business coaching para o negócio dele. Então a gente costuma separar dessa forma. Então, quando se pergunta assim, quem é que está pagando pelo processo, já se determina um pouco melhor qual é o objetivo do processo, tá? De forma prática, o life coaching ele é focado em metas de vida. O business coaching é focado em metas do negócio e em ajustar os processos de um negócio. E o executive coaching, que é o coaching executivo, ele é focado em desenvolver lideranças através das competências. E a gente costuma dizer também o seguinte, Edu, que algumas pessoas não conhecem. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, esse entendimento, para mim trouxe muita clareza. Que existem três coisas, tá? São os nossos comportamentos, que é aquilo que a gente faz, as nossas atitudes. Existe a nossa gestão das emoções, que é o que leva a gente a agir do jeito que a gente age. E existem as nossas competências, que é o que a gente sabe para agir da forma como a gente age. Eu costumo, nos nossos treinamentos, falar, além do processo de coaching, a gente também dá treinamentos. E eu costumo falar dessas três camadas, essa tríade comportamental. Por quê? Porque muitas pessoas não percebem que existe uma construção até o indivíduo ter um determinado comportamento, até ele ter uma atitude. O que eu escuto muito? Que líderes não. Algumas pessoas que chegam, né? Os líderes que chegam até a nossa empresa, que não sabem delegar, que têm dificuldade para gerenciar outras pessoas, que têm dificuldade em transmitir ideias, têm alguma dificuldade em desenvolver outras pessoas. E tudo isso pode parecer que é uma necessidade de uma competência técnica, de um como fazer isso. Mas normalmente, quando a gente está falando de lideranças e provavelmente no ambiente de tecnologia, provavelmente a audiência vai se conectar com isso, normalmente os líderes sabem como tem que fazer determinada coisa, mas eles não sabem como transmitir essa coisa. Né? E esse transmitir não necessariamente é só uma questão de didática. Às vezes é uma questão, e muitas vezes acaba sendo, e por isso vem o coaching executivo, uma questão de competência.
E aí, quando a gente fala de competência, é importante entender que existem dois tipos de competência: a competência comportamental e a competência técnica, ou as soft skills e as hard skills. E aí, quando a gente fala de processo de coaching executivo, a gente trabalha com foco nas soft skills. É um processo em que ajuda esses líderes, esses indivíduos, a desenvolverem competências comportamentais. Por exemplo, a gente tem uma das competências dentro do nosso modelo de trabalho, que é o gerenciando outros. E aí, assim, falar assim, uma competência gerenciando outros parece algo simples, mas na verdade, dentro dessa competência, o indivíduo ele é requerido a ele uma série de comportamentos, uma série de características comportamentais que vão definir ou vão demonstrar que ele tem essa competência efetivamente, essa capacidade de gerenciar outros. Quando a gente fala de processo de coaching executivo, o nosso trabalho primeiro, ele é pautado em um relatório que avalia primeiro as competências, o nível de competência que o líder tem. E a partir desse relatório é que se monta, é que se começa o processo de coaching executivo, com foco onde? Não na meta desse coach, nem em uma meta da empresa, enfim, não tem nada a ver com uma meta assim ligada ao coach ou à empresa, mas sim a meta se torna desenvolver essa competência comportamental. E por isso a gente fala que no coaching executivo, a nossa metodologia ela leva 30 semanas. E pode parecer um monte, mas 7 meses e meio passa assim, ó, rapidinho. Principalmente para alguém que está numa posição de liderança de tecnologia, e principalmente quando a gente fala de tecnologia em si, do mundo de tecnologia. Em 7 meses, quanta coisa muda, né? Não, exatamente. Muita coisa muda e também são conhecimentos e habilidades, né? Especialmente que a pessoa vai continuar usando pelo resto da carreira. Então, acaba valendo muito a pena, né, a gente se desenvolver ali em pontos onde a gente normalmente já tem alguma dificuldade. Daí eu Uhum. queria até entender, assim, no seu ponto de vista, ou pelo menos, não do seu ponto de vista, mas pela sua experiência, né? Quais são essas habilidades ali onde a maioria dos líderes acaba não mandando tão bem assim, que você talvez tenha até que focar um pouco mais? Uhum. Eu diria que as principais competências comportamentais que chegam com, vamos dizer assim, com não aderência, né, para não falar alguma outra palavra, mas não aderentes, é a parte de gerenciar outras pessoas, a parte de planejamento e organização e principalmente a de comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de saber delegar, de dar feedback, é, de poder ensinar outras pessoas, né? Então, a gente provavelmente acontece assim, e aconteceu comigo também na minha carreira, que a gente aprende muita coisa sozinho, a gente é autodidata uma boa parte do tempo, e ainda mais quando a gente fala de tecnologia. Então, a gente tem que ir lá buscar algum pedaço de código que vai resolver um determinado problema que a gente está enfrentando naquele momento, e aí isso é uma busca por conta, tu não tem uma pessoa para perguntar, né? E eu acho que isso é um dos grandes déficits, assim. Hoje talvez muito menos, mas quando eu programava, tipo, não tem uma pessoa para ir lá perguntar como resolver determinada coisa. Era muito por mim mesmo. Então, um dos grandes desafios que acontece em termos de habilidade, em termos de competências comportamentais, são essas três: gerenciamento de outras pessoas, o planejamento e a organização no sentido de saber como priorizar as tarefas, de como não só priorizar para si, mas saber dizer não, Uhum. tá? Dizer não para quem está ali solicitando para essa pessoa, para esse líder, né? E a parte de a comunicação, a Uhum. habilidade de se comunicar, a habilidade de inspirar com alguma ideia, de influenciar, de persuadir num bom sentido, né? Uhum. De vender uma ideia, né? Que é importante como liderança. Isso. É persuadir, não é manipular a pessoa. É bom Exato, diferenciar. Boa, boa. E exatamente. você comentando isso, eu consigo enxergar que são dificuldades que eu também enxergo, né? Nas pessoas ali que estão à minha volta, em líderes também, é natural.
e dificuldades que eu também tive lá no começo e que, em certo grau, continuo tendo até hoje. Então, são pontos aí que eu diria que são bem comuns. Eu acho que não só na área de tecnologia, mas em qualquer área ali, no fim das contas, a gente está falando de seres humanos, né? Então a gente tem comportamentos até parecidos em certo grau. E um ponto que eu queria Com entender. certeza. Ah, boa. Com certeza. Um ponto que eu queria entender de você é o seguinte: você chegou a falar ali sobre feedback, por exemplo. Vamos pegar esse caso aqui que eu acho que é bem interessante. Sobre feedback, que existe o lado, entre aspas, hard skill, assim, na minha visão de feedback tem uma estrutura ali que você segue, tal, alguma coisa nessa linha, né? Então é uma hard skill, e tem talvez a soft skill, que é como você de fato conduz ali no momento, né? Daí eu queria entender como que você consegue ajudar a pessoa a ela tocar essa parte mais soft ali, ela realmente se desenvolver. Existe alguma técnica específica para isso? Você simula com a pessoa? Ela que tem que aprender a fazer? Como é que funciona isso normalmente? Perfeito. É uma ótima pergunta, Edu, porque isso vai ajudar a entender qual é o papel de um coach, de um processo de coaching, né, num processo de desenvolvimento humano. Tem algumas palavras que a gente costuma não utilizar exatamente para não criar uma interpretação errada do processo. Então vamos lá. O coach, ele não ajuda, ele não auxilia, ele não dá recomendação, ele não dá sugestão, ele não aconselha, ele não mentora, ele não ensina. O coach, ele não serve para isso. Ele serve para apoiar o indivíduo, o próprio indivíduo encontrar respostas com ele mesmo para chegar no resultado que ele quer. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso do feedback como exemplo. Dentro de um processo de coaching, a gente nunca, e como profissional de coaching, a gente nunca deve julgar ou pré-julgar ou presumir o que o coach sabe ou deixa de saber. Então, entendendo que a gente tem essa atribuição, né, esse requisito, o que acontece? Quando a gente está dentro de um processo de coaching e o desafio do coach é conseguir dar feedbacks ou trabalhar melhor a parte de feedback com os seus liderados, a gente precisa, através das perguntas, a gente faz através das perguntas, através de uma metodologia estruturada, a gente chama de diálogo estruturado, em que a gente vai primeiro identificando qual é o objetivo que aquele coach tem em relação a essa competência soft skill ligada ao feedback. Por exemplo, então a gente diz assim, uma das perguntas que a gente faz, né? O que te motivou a vir aqui hoje? Aí o coach vai trazer, eu preciso falar uma coisa para o meu liderado, preciso resolver um problema, meu liderado teve um problema e eu preciso falar para ele sobre isso. E aí a gente conduz esse líder da seguinte forma: então o que te motivou a vir até aqui, o que te motivou a vir aqui hoje? Aí ele vai trazer esse elemento e a gente vai, beleza, o que tu entende que está acontecendo agora? Qual é esse ponto de realidade? O que tu está vendo acontecer, o que tu está ouvindo acontecer, o que te leva a entender que esse é o principal motivo de estar aqui hoje. Então a gente também vai desdobrando a necessidade de falar com essa pessoa que ele está falando, que precisa falar. Até a gente chegar num ponto em que a gente, através de algumas perguntas, a gente identifica quais são as opções que esse líder tem, como, por exemplo, a gente pergunta, tá, diante de tudo isso que tu me falou, o que tu entende que pode fazer? Aí ele vai listar algumas coisas. Eu posso mandar um e-mail, eu posso chamar essa pessoa no Slack, eu posso mandar um WhatsApp, enfim, eu posso me reunir com ele pessoalmente ou fazer uma chamada. E assim a gente vai listando todas essas opções. E aí tem um momento dentro do processo que a gente pergunta: qual dessas opções tu entende que vai trazer um melhor resultado para o que tu está buscando alcançar? E aí ele vai escolher uma dessas opções, ou o que muitas vezes acontece nesse processo de reflexão é: peraí, e se eu me preparar melhor? Né? Se eu tiver um preparo melhor, se eu escrever o que eu vou falar antes. Muitas vezes já aconteceu isso, tá? Dos coaches que eu já atendi, muitas vezes eles escreveram o que eles queriam dizer antes para poder organizar suas ideias. E com isso já gerou um resultado
diferente do que poderia ter gerado se eles não tivessem estruturado. Onde é que eu quero chegar? Todos esses exemplos que eu te trouxe, eles refletem uma situação em que ele não cogitou buscar uma formação técnica em feedback. Então, tá tudo bem. Então, ele achou respostas dentro do que ele entende que pode fazer sentido para chegar no resultado que ele quer e vai tentar isso, vai executar isso. Ele se propõe dentro de um plano de ação. No fechamento dessa sessão de coaching, a gente faz um plano de ação. Ele vai executar aquilo, vai determinar um dia, vai determinar um horário. E aí, a partir daí, na próxima semana, quando a gente se encontra, na sessão seguinte, ele vai me dar um retorno disso, vai me dizer, bom, consegui fazer, não consegui, foi assim, não foi, foi assado, e a partir daí a gente começa uma nova sessão. Mas onde é que eu quero chegar? Todas essas opções que ele trouxe foram opções em que brotaram dele, e aí quando a gente pergunta qual dessas tu entende que vai trazer melhor resultado, ele pensa ainda em mais uma, e todas elas, parar para pensar, parar para analisar, nenhuma delas, na verdade, tem a ver com uma questão técnica, tem a ver com uma questão de atitude, tem uma questão de ação, de planejamento, de preparação. Uhum. O que eu quero dizer com tudo isso? Esse coach que de repente trouxe só estas opções, nenhuma técnica, nenhuma formação necessária, ele não viu necessidade. E não é papel do coach dizer, quem sabe tu faz um determinado curso sobre feedback, ou quem sabe tu lê esse livro. Peraí, vou te mandar um vídeo do YouTube para tu assistir. Nem pensar. Pode ser que ele pense nisso. Bom, vou ler um livro, vou buscar uma formação, vou ver um vídeo no YouTube sobre feedback. Mas o coach, não é papel do coach fazer isso. Tá? Então, quando tu até comentou assim sobre uma simulação, não, a gente não serve, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de espelho ou de um segundo personagem ali para que ele possa simular. Nada impede que o próprio coach, o líder, né, tá ali no processo de coaching, faça uma simulação, mas nós como coach não estamos ali para fazer o papel de interagir ou de dar uma resposta para ele, vamos dizer assim, se preparar para determinadas respostas. E por que isso? Porque o coach vai dar as respostas que o coach acha que tem que dar, se ele fosse fazer isso, né? E aí pode não ter nada a ver com a atitude do liderado lá, quando ele vai de fato dar o feedback. E aí pode ser um desastre muito grande, exatamente por essa intervenção do coach. E é o que infelizmente acontece em alguns processos, que o coach intervém dentro do próprio processo de desenvolvimento do coach. E aí acaba misturando as coisas, e o coach, em vez de aprender por ele mesmo, que é o objetivo principal, ele acaba daqui a pouco executando algo que o coach falou ou demonstrou que seria o melhor caminho para resolver determinado problema. Uhum. Não O sei que se eu acho ficou. interessante, assim, é que às vezes a gente não. Pelo menos quem não tá tão treinado nisso, né? A pessoa não percebe o poder que as perguntas têm. E assim, é muito Uhum. fácil, entre aspas, é muito fácil chegar para uma pessoa e falar assim para ela: ah, você estrutura feedback de forma A, B, C, D e vai dar certo. Só que talvez essa tenha sido a minha experiência, por conta do meu jeito de atuar no dia a dia e tal. Mas pode ser que uma pessoa ela tenha passado por alguma coisa no passado, ela talvez tenha testado aquilo, não funcionou, ela tomou uma bronca, sei lá, foi demitida por conta daquilo, dela guarda aquilo na memória e tem muita dificuldade de fazer daquele jeito. Então a gente manda ela fazer, mas talvez ela não vai funcionar tão bem. Então fazer Uhum. perguntas, sabia até identificar alguns pontos onde a pessoa tem dificuldade, pra gente, pô, beleza, então não tem que falar aqui do feedback em si ou da estrutura. Eu tenho que entender quais são as crenças que a pessoa tem em relação ao feedback que talvez estejam impedindo ela de dar, de fato, feedback. Então, em muitos casos acaba Uhum. acontecendo isso, né? Da pessoa ter alguma coisa que ela já traz com ela, uma experiência que acaba Uhum. dificultando aquilo que, em tese, deveria ser muito fácil. Exato. E assim, ó, complementando o que tu tá me dizendo, né, falou de crenças. A gente tem uma metodologia de perguntas que a gente chama de escala. É um termo meio, talvez, até banalizado,
mas de fato elas são muito poderosas, que é a escala de perguntas poderosas, tá? Mas não é poderosas porque elas têm um poder místico ou algo do tipo. Na verdade, elas têm uma sequência lógica que contribui para o coach, pro coach e para o coach a identificar com precisão o que de fato está impedindo ele de avançar na direção do que ele quer alcançar. Então, quando tu fala assim, as perguntas, às vezes as pessoas não sabem o poder das perguntas. Sim, as pessoas não sabem o poder das perguntas, e acredito verdadeiramente que se as pessoas tivessem mais, desenvolvessem duas coisas, que é escutar mais de forma ativa as pessoas, que é prestar atenção e estar presente com outro indivíduo, seja o liderado, seja o seu líder. E um outro ponto é saber fazer pergunta. E quando a gente fala de saber fazer pergunta, existe essa escala. Vou trazer alguns exemplos aqui só para ilustrar, tá? Basicamente assim, quando a gente faz uma pergunta do tipo, o que te trouxe até aqui? O indivíduo ele pode trazer uma situação prática do tipo, eu, eu preciso falar com fulano, preciso falar com o meu liderado. Beleza. Preciso falar sobre um problema com o meu liderado. Beleza. Tá. E aí depois eu pergunto, tá, como tu vai falar com esse liderado? Aí ele para e pensa, bom, eu vou chamar ele para uma call e a gente vai falar nessa call. Acredito que 15 minutos é possível. Beleza. Aí depois você pergunta o que, como, por que tu vai falar com ele, né? Por que o que te, qual é o motivo para falar com ele? Aí ele vai pensar sobre o motivo, o que levou a ele a precisar falar com esse liderado. Aí ele pode entrar numa seguinte situação. Quando a gente fala de porquê, a gente está falando de motivação. E quando a gente fala de motivação, a gente está falando de valores. Então olha só que curioso. Quando o coach é perguntado o que ele quer fazer, ele diz, quero falar com o indivíduo. Como tu vai fazer? Vou falar numa reunião. E depois a gente pergunta por que tu vai fazer. E aí ele pode travar ou dizer assim, porque fulano não fez tal coisa, ou não fez desse jeito, ou não fez dessa forma. O que pode existir aí? Um conflito de valores. Tá? Vamos falar de valores. O que é um valor? Valor é tudo que nos motiva. E se o líder, que de repente não tem tanto autoconhecimento, ou seja, não conhece tão bem os seus valores, aquilo que lhe motiva, ele pode acreditar, ele pode, não vou usar essa palavra acreditar porque pode confundir, mas ele pode pensar que um determinado liderado não fez uma coisa da forma como ele acredita, como ele pensa que tem que fazer, porque ele tem aquele valor, aquilo que motiva ele. Por exemplo, eu tenho um valor de excelência como líder. Tá? Então, o líder que está ouvindo o podcast agora, de repente, tu tem esse valor. Tem um valor de excelência, eu sou um cara detalhista, sistemático e tal, e eu estou liderando alguém. E esse liderado, ele acaba executando uma determinada tarefa, uma determinada ação, mas ele não é entregue com tanta excelência. E aí, quando tu vai chegar lá para, vamos dizer assim, cobrar esse liderado, tu pode ser, e esse é um cuidado que tem que ter, de chegar lá e cobrar pela visão, pela ótica do valor que esse líder tem de excelência, e não pelo resultado que o liderado tinha que entregar, e que de repente, de fato, ele entregou. Ele pode só não ter entregue da forma como o líder achava que tinha que fazer. E aí, perceba o seguinte, começamos uma sessão de coaching executivo, o líder chega para mim e diz, preciso falar com fulano, e aí depois eu pergunto para como, ele diz, falando numa call, e aí eu digo por quê, e ele me traz esse elemento, o liderado não entregou com, e claro, ele não vai falar com essas palavras, mas não entregou com excelência, não entregou de forma detalhada, ou não documentou da forma como tem que documentar. E aí eu vou fazer algumas provocações do tipo, tá, e o que ele precisava fazer? Aí ele vai me trazer, ele precisava entregar tal coisa. E ele entregou tal coisa, e aí o líder pode dizer assim, sim, ele entregou, mas
não entregou de determinada forma. E aí, o que acontece nesse processo? A gente vai quebrando esse entendimento do que de fato é papel do líder cobrar e o que não é. E perceba o seguinte, né, Edu? A gente foi até uma terceira escala aqui, que é um porquê que está muito conectado com os nossos valores, que são aquilo que nos motiva. Na sequência, aí entram as nossas crenças, né? Então, aquilo que a gente acredita, né? E aí o que a gente acredita é um papo bem mais profundo, tá? E quando a gente esbarra numa crença dentro de um processo de coaching, existe toda uma metodologia bem pensada, bem arquitetada para poder trabalhar com que esse coach possa entender que ali existe uma barreira, que é aquela crença, que pode ser uma barreira, né? E pode ser algo que permita ele avançar, mas nesse caso provavelmente vai se deparar com uma barreira. E aí, a partir desse entendimento, dessa consciência, ele vai poder tomar uma atitude sobre aquilo. Bom, dei toda essa volta para dizer, existe uma escala de perguntas. Existe a necessidade do líder saber escutar ativamente o seu liderado. Então, nem tudo é crença. Nem tudo também são valores, nem tudo é a técnica de feedback, ou seja, o como eu vou dar feedback, e nem tudo é uma questão de atitude, tá? Mas a base, assim, digamos que é a atitude, tá? Onde reside a mudança, o movimento é numa atitude, certo? Então, assim, com certeza, assim, é um conteúdo que talvez para explorar nesse tempo que a gente tem é muito profundo e talvez possa até confundir algumas pessoas, tá? Mas daqui o que dá para dizer é o seguinte, para uma pessoa que encontra desafios dentro de um processo de coaching, encontra barreiras, encontra desafios, talvez os dois elementos que ele vai se deparar que mais vão impactar ele, principalmente na posição que ele está de liderança, são dois. Eu diria até três, tá? Eu cogitaria três aqui. Que primeiro é valores. O que me motiva a fazer as coisas da forma como eu faço? Isso é valor. Crenças. As crenças têm a ver com permissão. Então, quando eu tenho uma crença de algo, ou ela me permite fazer algo, ou ela não me permite fazer algo. Então, quando a gente fala nesse termo do crenças limitantes, não é que elas sejam limitantes, é que elas podem existir ali e podem não podem estar te permitindo fazer alguma coisa. Então, esse processo de entender que a crença é um elemento de permissão, acho que faz uma grande diferença. Quando eu tive acesso a esse entendimento também trouxe muita clareza para mim. E um terceiro ponto, Edu, além de valores, além de crenças, são pontos que talvez os líderes mais tenham desafios para se deparar, porque são elementos que vão colidir principalmente com outros indivíduos, né, porque aí tu vai conflitar com valores e crenças de outros. O terceiro elemento é a identidade. O que acontece com bastante frequência, talvez já tenha acontecido contigo, já aconteceu comigo, é a gente não se reconhecer na posição que a gente está, não se reconhecer como líder ainda, ou até nem parar para pensar e tentar entender qual é o papel que eu tenho como líder. E o que eu já ouvi muitas vezes? O líder assumindo atividades de liderados, atividades de operação, porque eles achavam que tinham ainda que fazer aquilo, porque se não fizessem da forma como eles fazem, não teria tanto resultado quanto era esperado. Então, existem, acho que esses três grandes elementos que podem e devem ser trabalhados dentro de um processo de coaching, que é os motivações, que são os valores, crenças e a identidade do indivíduo. E até pegando um gancho, né, nesse último ponto que você comentou, eu já cansei de ver assim pessoas que não se enxergam na posição de liderança e não só elas fazem o trabalho do dia a dia, mas elas acham que, pô, não, se eu falar, eu acho que as pessoas não vão ouvir, elas não vão seguir o que eu vou falar, então acaba surgindo também
possível crença ali de eu não vou ser ouvido, as coisas não vão funcionar tão bem. Então, por isso eu tenho que estar próximo aqui, fazer junto com as pessoas e tal, senão eu não consigo, talvez até, vamos dizer assim, liderar pelo exemplo, alguma coisa assim. Vamos imaginar que a pessoa enxerga dessa Uhum. forma. Então, essa é uma... E Diga, sabe, diga. Edu, pegando esse gancho, realmente, assim, ó, quando a gente fala de a pessoa se vê assim como, eu não vou conseguir fazer determinada coisa, e aí, claro, é possível que esteja instalada aí uma crença, é possível, não quer dizer que seja isso, tá? A gente, dentro do processo, o nosso papel como coach é exatamente evidenciar para esse, e aí, beleza? Para esse indivíduo, o que que leva ele a crer que ele não consegue. Então, trazer evidências, uma das perguntas que a gente faz, inclusive, quem está ouvindo pode se fazer alguém que diz assim, eu não consigo tal coisa, ou eu tenho dificuldade com tal coisa, tem muito essa frase hoje em dia que tem um bloqueio para tal coisa. A pergunta é o seguinte, quais são as evidências no meu comportamento que mostram que eu não consigo fazer tal coisa? Ou quais são as evidências que eu preciso buscar para que mostre que eu consigo determinada coisa? Então, por exemplo, é muito comum a gente se deparar com indivíduos que, de repente, na câmera conseguem dialogar com uma grande facilidade, no sentido assim, numa webconferência, né, numa call, mas ao vivo não. E qual é a diferença, né, em termos práticos? Essa pessoa vai falar e uma outra pessoa vai ouvir. Existe um meio aqui diferente, mas às vezes a pessoa acha que o fato de não ser o mesmo meio, um computador, uma webcam, um celular, por mudar, tudo muda. Mas na verdade é só uma questão de entender que ela é capaz de fazer, e quando ela entende que ela é capaz de fazer, ela pode se passar por uma situação em que ela não tem aquele mesmo meio e fazer. Só que isso é um processo que a gente entende que leva um tempo. Por isso que a gente fala de soft skill, por isso que a gente fala de comportamento, e por isso que a gente diz assim, dentro do processo de coaching executivo, não tem como tu mudar um comportamento, não é que não tenha muito forte, mas a gente já é estipulado dentro da metodologia, 30 sessões, são 7 meses e meio, para desenvolver uma competência comportamental, né, uma soft skill, por conta desse processo de amadurecimento, de consolidação, né, que é fundamental, porque senão, logo, logo, a crença pode vir mais forte, o valor pode vir mais forte e esbarrar ali no comportamento e, por fim, ele acha que não, ele pode não ter mudado, não pode ter ganho consistência. Uhum. E você comentando isso tudo, me lembra até um caso onde um liderado meu estava, vamos dizer assim, com alguma dificuldade de aprender, enfim, uma parte ali específica do trabalho que a gente fazia. Daí, ele chegou e comentou comigo algumas vezes, inclusive, sobre a questão dele ser lento para aprender, dele estar com medo de não conseguir aprender e tal. E o curioso é que, às vezes, a gente faz uma pergunta que a gente meio que quebra a pessoa mentalmente, assim. Então, por exemplo, nessa Uhum. época eu cheguei e perguntei, tá, não, tudo bem, entendo a sua dificuldade, tá, vamos assumir então que você realmente está com essa dificuldade, estou acreditando nisso. A questão é, olhando para o passado, teve algum caso que você não conseguiu aprender alguma coisa que você precisou usar no dia a dia, pessoal? Não aconteceu. Não, beleza, tudo bem. A gente já tem informação aqui, um histórico pelo menos. Em relação ao trabalho do dia a dia, como que você acha que você é avaliado pelo trabalho que você faz? A pessoa, não, acho que tem isso, aquilo. Pô, beleza. Então, deixa eu te falar da minha visão como líder, como que eu enxergo em relação ao desempenho das pessoas, tá? Então, tem essa parte de conhecimento dessa parte específica, tudo bem, mas eu também olho muito para a atitude da pessoa, se ela está correndo atrás de aprender, por exemplo, se ela pede ajuda, se ela oferece ajuda para os colegas. Então, toda essa interação que acontece, isso também conta. Então, não se trata da avaliação desse critério, somente desse critério, sabe? Se trata de várias outras coisas ali. Daí, enfim, conversando com a pessoa, ela foi começando a enxergar que, realmente, tipo, aquele bicho-papão que eu estava enxergando, eu acho que não é tão grande assim. E é questão de tempo de eu aprender isso aqui para conseguir desempenhar bem o meu trabalho ali, em todos os ângulos, pelo menos, né, do que era esperado ali da pessoa. E, enfim, a pessoa ela passou a agir de uma forma muito mais tranquila daí para frente. Então, né, só esse tipo de conversa, né, dar essa perspectiva para a pessoa que talvez ela não tenha por conta de receios, talvez alguma experiência passada ali, né, só conversando com ela a gente já consegue fazer uma grande mudança ali, talvez até no desempenho da pessoa que poderia vir mal por conta
do que ela estava enxergando, de que, enfim, na realidade não existia tanto assim, sabe? Então acho que é muito Sim. interessante quando a gente consegue enxergar, sabe, esse tipo de coisa que é palpável, assim, pra gente. Total. E um ponto que me chamou a atenção na tua fala, e que eu acho que pode acontecer com outros indivíduos, é o não reconhecimento do próprio desafio, que é, que é o que tu ajudou esse liderado a fazer, né? Que, por exemplo, foi fazendo algumas perguntas e eu vi que no final isso foi clarificado, que é, ele foi reconhecendo que o desafio dele não é aprender, é o ter tempo ou levar tempo para aprender aquilo que ele tinha que aprender. Então, olha que bacana, né? Isso é uma coisa muito bacana de um processo de coaching, de um processo de questionar mesmo, no sentido positivo, né, de promover a reflexão. E um ponto que a gente fala também dentro do contexto de coaching é esse promover a reflexão, a compreensão, né, a autocompreensão. E também pegando outro ponto dentro do que tu me comentou, que ele falou que ele se achava lento e tal, a gente fala muito também sobre perfis comportamentais. Né? Tem esse viés que contribui bastante para todo líder, inclusive os líderes que estiverem escutando, ainda estiverem nos escutando aqui no podcast, uma recomendação que eu faço fortemente é buscar aprender sobre perfis comportamentais para si mesmo e para entender melhor como lidar com outros indivíduos. A gente usa uma ferramenta que é a DISC, o DISC, né, que avalia um indivíduo e identifica ali se ele é mais dominante, se ele é mais influente, se ele é mais estável ou cauteloso. E entender isso, Edu, contribui demais para tu entender em que momentos ou em que situações que o teu perfil contribui mais para aquela determinada situação, para aquele determinado projeto, tarefa, enfim, responsabilidade, e em que momentos não contribui tanto. E o que tu tem que buscar exatamente num outro perfil para poder lidar com aquela situação melhor. Então, assim, isso é muito legal. É um dos trabalhos que a gente faz também que a gente chama de análise comportamental, em que o coach ele responde algumas perguntas e a gente tem um relatório que a gente já consegue apresentar para ele assim qual é o perfil principal dele, predominante, e como ele se relaciona melhor com os outros perfis. Cara, isso dá um poder tremendo assim para quem está numa posição de liderança poder atuar com mais empenho, com mais até com mais técnica, com mais prática, assim, de como se comunicar da forma adequada. A gente fala muito, tem uma frase, né, que comum, de senso comum, que diz assim, não fazer para o outro o que tu gostaria que fizesse para ti. Mas na verdade é fazer para o outro, ou comunicar para o outro, da forma como ele gostaria que fosse comunicado. Né? É uma quebra de paradigma, assim que quando eu ouvi essa frase, eu parei para pensar, nossa, o foco não é como eu quero transmitir a informação, mas sim como é que o outro vai receber essa informação, como é que o outro vai receber esse feedback, como é que o outro vai receber o que eu estou querendo que ele faça para a gente, por exemplo, completar aqui um projeto. E acho que quando tu entende perfil quando tu entende perfil comportamental, tu ajusta de forma mais fina essa comunicação. E cara, aí o resultado é assim, é brutalmente certo que vem mais resultado. Com certeza. E você comentou aí, né, sobre perfil comportamental. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante e uma ferramenta importante ali de autoconhecimento também. É uma forma da pessoa se enxergar, né? E você já tinha comentado um Uhum. pouco sobre autoconhecimento antes também, daí eu queria até entrar um pouquinho nesse tema. E que eu queria saber é o seguinte: como que, além dessa ferramenta do DISC, das perguntas ali que você faz, como que você costuma ajudar a pessoa a se conhecer ali? Porque assim, deixa eu até abrir um Uhum. parênteses aqui. Normalmente, quando eu faço esse tipo de pergunta, né, para as pessoas, pô, como é que elas fazem isso e tal, a resposta mais, vamos dizer assim, mais tradicional é: a pessoa deve fazer terapia, alguma coisa assim. Pô, beleza, isso ajuda com certeza bastante. Mas aí eu queria entender Uhum. como que, além dessas ferramentas que você comentou, como que um coach consegue ajudar a pessoa a se autoconhecer. Perfeito. Bom, a gente tem dois caminhos, eu diria.
Um caminho é o próprio processo de coaching, que é uma entrega ali onde a gente vai estar fazendo as perguntas para a reflexão desse indivíduo. E o outro caminho é usar de ferramentas de avaliação de perfil comportamental, por exemplo, ou de inteligência emocional, ou de competências soft skills, né? Soft skills, competências comportamentais. Por que eu digo isso? Porque a gente não é ensinado, Edu, a gente talvez tenha acontecido isso contigo, talvez não, mas talvez com a maioria da população, a gente não é ensinado, a gente não tem na escola ou na nossa educação um acesso a entender sobre comportamentos ou principalmente a entender sobre nós mesmos. Essa parada para reflexão, esse momento de, bom, peraí, por que eu ajo do jeito que eu ajo? Ou quais são os comportamentos que eu vou me deparar na minha vida que são conflitantes ou não são tão semelhantes aos meus e como é que eu vou lidar com isso? Então, eu diria o seguinte, que para o coach ajudar um coach dentro de um processo de coaching, ele vai atuar com as perguntas que vão fazer com que esse indivíduo chegue em recursos internos que vão fazer com que ele avance na direção da meta que ele tem dentro do processo de coaching. Não existe, de fato, Edu, dentro da minha escola, nenhuma outra maneira de tu fazer coaching, tá? A não ser utilizando de perguntas que vão promover essa reflexão e esse entendimento do coach sobre o que ele tem que agir, sobre o que ele tem que agir para chegar onde ele quer. O que a gente pode utilizar dentro de um processo de coaching? De uma forma mais assim lúdica, é usar ferramentas. Vou te dar um exemplo. Existe uma ferramenta que a gente chama de linha do tempo da minha carreira, tá? Ou da minha carreira, ou da minha vida. E aí nessa linha do tempo a gente vai traçar um paralelo que é anos ou momentos da vida do coach que ele vai nos dizer, vai nos informar, que são significativos para ele no contexto profissional e anos e momentos que vão ter que ser concomitantes com os profissionais relacionados à vida pessoal dele. E aí a gente dá esse coach ele tem que dar uma nota de 0 a 10 com relação àquele momento. E aí a gente pergunta, coach, que nota tu dá para esse momento da tua vida profissional? Aí ele vai dizer, por exemplo, 1. Beleza, digamos que bem baixo numa escala de 0 a 10. Tá, aí a gente vai construindo. Nesse outro momento, qual nota tu dá pro profissional? Ah, dou nota 8. Ah, e nesse momento aqui, dou nota 10. Beleza, a gente conclui a área profissional, depois a gente faz a área pessoal. Nesse mesmo momento aqui que tu estava nota 1, que nota tu daria? Ah, dou nota 10. Ó, interessante. O profissional dele estava lá embaixo e o pessoal estava lá em cima. Beleza, tá, até aí tudo bem. A gente segue. Aí ele vai dando as notas ali do pessoal e no final a gente tem um gráfico. E aí nesse gráfico a gente tem o que? A linha do tempo da carreira desse indivíduo. E a partir desse gráfico a gente trabalha algumas perguntas, como por exemplo, olhando para esse gráfico, fulano, né? Eu uso fulano, ciclano para ilustrar, mas fulano, olhando para esse gráfico, qual é a avaliação que tu faz da tua carreira nessa linha do tempo? Aí ele vai trazer ali insights, porque provavelmente ele nunca parou para refletir como é que foi a vida dele, tanto profissional quanto pessoal. Beleza. Depois a gente vai pegar um ponto, eu já estou te contando até a técnica, tá? É bem por aí. Depois a gente vai pegar um ponto em que é um ponto lá com uma nota abaixo de 5, né? Ou baixa, enfim, a gente vai determinar ali com o coach e vai perguntar qual desses momentos tu entende que foi o teu pior momento, ou o momento de menor satisfação, não é nem pior, mas de menor satisfação. Ele vai apontar lá, de repente, aquele número 1 profissional. E aí a gente pergunta, o que fez tu dar essa nota? Aí ele vai refletir sobre isso. E aí depois, então, o que te fez dar essa nota alta, ou essa nota que está aqui perto do 10, ou 10, sobre esse momento da tua vida pessoal? E ele vai trazer esses insights. O que acontece muitas vezes dentro desse processo, dentro dessa ferramenta?
Primeiro, nós como coach identificamos muitos valores e crenças desse coach. Esse é um ponto muito poderoso dentro de um processo de coaching. E, claro, o coach tem que estar preparado para estar com a escuta atenta para identificar isso. E o próprio coach vai se dando conta de padrões. Padrões o quê? Comportamentais. Porque é exatamente e unicamente os comportamentos que de fato ficam registrados na linha do tempo dele, no sentido tangível, né? No sentido de poder expressar ou contar sobre. Inclusive tem um cara que eu acompanho muito, que é o Joel J, e ele fala que a gente só pode controlar duas coisas na vida, que é o nosso foco e o nosso comportamento. Por mais que, claro, a gente tenha reações, a única coisa que a gente pode lidar de fato é o nosso foco, é para onde a gente está olhando, para onde a gente está dando atenção e o nosso comportamento. Então, o que a gente faz a partir daquilo que a gente está disposto a querer chegar ou de resultado que a gente quer alcançar. Então, entendendo isso, por exemplo, Edu, usando essa ferramenta, que é uma das ferramentas possíveis de se usar dentro de um processo de coaching executivo, o próprio coaching identifica padrões que potencializam ele e os que, vamos colocar assim, limitam ele ou que geraram ali para ele um obstáculo maior, que fez com que ele não avançasse ou não tivesse um nível de satisfação melhor. E para que serve tudo isso? A partir daí, a gente monta um plano de ação para ele dizer, por exemplo, o que ele pode fazer de diferente para, por exemplo, repetir os padrões que ele considera positivos para chegar onde ele quer chegar, ou para minimizar os efeitos ou os impactos daqueles padrões que ele considera não tão positivos, vamos dizer assim, padrões negativos que afastam ele de onde ele quer chegar. Uhum. Esse é um exemplo. O que eu acho legal, assim, desse tipo de ferramenta, né? Acho que até essa aí, falando especificamente, é sobre a capacidade que ela tem de gerar clareza em coisas que a gente, no dia a dia, a gente acaba não percebendo. Então, tem muita coisa que a gente faz ao longo da vida que se repete, que acaba passando super batido assim. Então, quando a gente para, pensa, não, mas por que isso aqui foi bom? Por que isso foi ruim? Por que é diferente esse caso desse aqui, sabe? Onde que eles são semelhantes? Então, quando a gente começa a perguntar esse tipo de coisa que a pessoa nunca, sabe, nunca parou para pensar, então ela começa, tá, então foi por isso então que da última vez eu fiz assim, tá, agora eu tô entendendo, sabe? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu faço isso? Então, gerar essa clareza, eu acho que a parte é uma das partes mais interessantes, assim, quando a gente fala de autoconhecimento ali, inteligência emocional também, enfim, acho que é muito legal ver isso na pessoa. Cara, é muito legal, isso dá um entusiasma pra caramba e é muito, ao mesmo tempo é muito engraçado, porque assim, em teoria, né, em teoria e na prática, de fato, o coach ele não deve expressar algum tipo de reação ou emoção, porque o coach que está numa posição às vezes até vulnerável pode interpretar aquela nossa reação, sei lá, um sorriso, até uma respirada funda, um olhar para o relógio, por exemplo, como algo como, o coach não está me dando atenção, ou ele acha que isso é bobagem, ou ele não está se importando com o que eu estou falando, ou ele acha que isso aqui é engraçado, mas não é engraçado. Então existe também esse elemento, sabe? Por mais que exista um entusiasmo de ver o coach se descobrindo e desvendando ali elementos que potencializam o resultado dele, a gente tem como coach se conter. Ficar assim, tipo, cara de tábua mesmo. Sem reação nenhuma. Esse é o principal, um dos desafios do coach, né? Isso aí talvez tu não soubesse, né? Mas um coach, ele deve estar ali como realmente um perguntador, que é como eu digo, que é para poder apoiar o coach para ele, de fato, chegar nos resultados que ele quer, nas reflexões que ele precisa para avançar. Mas aí te falei, né, desse lado do processo de coaching, tem as ferramentas ali, e do outro lado, que é um analista comportamental, que também é uma das minhas formações, a gente faz o trabalho de avaliar um determinado indivíduo e fazer uma devolutiva. E aí nessa devolutiva é que a gente explica para esse coach
o que significa o gráfico que deu, quais são os aspectos do perfil natural que ele tem, do perfil social que ele tem. Isso é uma outra história, até pode ser conteúdo para um outro podcast para a gente falar, porque é vasto, assim, a gente pode explorar pra caramba quando a gente está falando de perfis comportamentais, né? Que dentro de um processo de coaching ele pode servir, mas não é necessário do ponto de vista de processo mesmo. Ele vai contribuir para o entendimento do coach e do coach, mas um processo de coaching executivo ele não é necessário, né? Boa. E um outro ponto que eu queria entender, assim, a tua visão é que, assim, pela minha experiência, tá? Pelo que eu conheço de líderes, é comum a gente encontrar líderes com ego. Eu vou usar uma palavra que talvez seja meio ruim, mas enfim, com ego inflado ali. Então acaba se achando demais e tal. Tipo, não, já tive tal resultado, não sei o quê, papapá. Então tem que ser do meu jeito. Então a gente de vez em quando encontra esse tipo de comportamento. Daí que eu queria entender de você, assim, no seu trabalho até, como que você faz para conseguir conversar com essa pessoa, ajudar essa pessoa a se desenvolver, dado que talvez ela tenha essa dificuldade de você conseguir, sabe, de dar aquela abertura para entender que, pô, isso talvez não seja assim, é assado, talvez realmente tenha espaço aqui para eu me desenvolver ainda, tem espaço para melhorar nesses pontos aqui que eu achava que era bom, enfim. Como é que normalmente você lida com isso? Bom, acho que é importante entender dois aspectos, mas a primeira pergunta que eu poderia fazer é: esse comportamento que tu está tendo, tá te gerando os resultados que tu quer alcançar? Essa é tipo, a primeira reflexão que o coach pode ser desafiado a fazer. Tá? Mas é importante entender um ponto, sabe, Edu, que é até um ponto muito sensível quando a gente fala de coaching executivo, e eu ainda não comentei, mas vou comentar agora, que eu acho que é bem pertinente para essa tua pergunta. Quando a gente fala de coaching executivo, lembra, então a empresa está pagando, ela está investindo no líder, e nesse caso, até claro, um líder pode contratar um coaching executivo para ele, não tem problema, mas normalmente é a empresa que faz esse investimento. E por que ela faz esse investimento? Porque ela espera daquele líder apoio no alcance das metas da empresa. Porque ela entende que ele é uma pessoa-chave para que essas metas sejam alcançadas. Então, o que acontece? O que pode acontecer é vir um coach para dentro de um processo de coaching executivo que não necessariamente está disposto a passar pelo processo. E aí, o jogo é diferente, muito diferente, porque como lidar com uma pessoa que não está disposta a alcançar ou melhorar ou se desenvolver? De fato mesmo, tá? Se o coach não se desenvolve porque ele não quer ou ele não realiza os planos de ação que deveria realizar, e é natural que esses resultados eles vão ser passados para a empresa, porque até é ela que está investindo, não o aspecto sigiloloso do processo, mas o aspecto prático, que é, na prática, assim, vamos dizer assim, fulano não avançou, olhando aqui para esse relatório, não avançou nos pontos que foi combinado. Aí a empresa vai tomar a decisão se mantém aquele indivíduo ou não. Então, assim, de forma muito macro, é assim que a coisa acontece. Se o indivíduo não quer se desenvolver, ele não quer mudar, ele não tem comprometimento com a meta, não há coach que vai ser o suficiente, pode vir 20 coaches para fazer com que esse cara apoiar esse indivíduo, não vai fazer, não vai mudar, porque é ele que precisa querer mudar. Tá? Esse é um ponto fundamental. Mas, quando a gente está falando de coaching executivo, esse líder que chega para nós como coach que precisa desse desenvolvimento, naturalmente no começo de um processo, a gente entra em acordos. E existe uma metodologia para isso também, que é a seguinte: primeiro é feita a avaliação desse coach. E através de um relatório com algoritmo que vai fazer uma avaliação das competências comportamentais desse coach no cargo que ele ocupa, a gente pega esse relatório, dá uma devolutiva para esse coach explicando, ó, são esses e esses pontos aqui que apresentam não aderência, né? Então, vamos lá, exemplo, de repente pega o relatório e desse coach diz assim, a competência comportamental, ou seja, soft skill,
gerenciando outros, escuta atenta ou foco em resultado, foco em solução, eles não estão aderentes, eles têm pontos de desenvolvimento. A gente explica isso para o coach. E o coach, né, esse líder, ele pode ser um indivíduo que de fato quer melhorar, mesmo que tenha sido colocado naquela posição obrigado pela empresa, e aí se ele quer melhorar, ele vai olhar para aquilo, pô, tem tudo isso aqui que realmente ele vai se dar conta que realmente ele precisa melhorar, e vai ser também uma escolha dele, quero melhorar ou não, mas ele pode ficar quieto, ele pode não falar nada, beleza, recebi o relatório. Ou ele pode ir totalmente contra e dizer, nada a ver, esse relatório não diz o que é verdade e até aqui está tudo bem. O que a gente vai fazer na segunda etapa? A gente vai reunir com o RH e com o gestor maior desse liderado. Pode ser o CEO, pode ser um líder de um outro nível que está querendo investir nesse liderado, nesse líder também, né? E aí a gente vai sentar e vai mostrar, ó, esse aqui é o relatório desse líder, e ele está apontando essas competências como não aderentes. Qual delas vocês entendem que traz mais resultado para a empresa? E aí, então, esse gestor, esse CEO, e junto com o RH, ele vão dizer, essa aqui. E aí a gente tem que entrar em acordo nesse momento, e eles, né, o RH, tem que entrar em acordo com esse indivíduo, com esse líder, que ele precisa do processo. O que pode acontecer? O líder pode dizer assim, pô, legal, bacana, obrigado por estar me proporcionando isso, vamos em frente, começamos o processo, trabalhamos no processo, o coach dá todo o empenho ali, todo o comprometimento e gera resultado. Isso é o mundo ideal. Outro cenário, que é um cenário meio sabotador, assim, ele diz, não, pô, beleza, vamos lá, vamos fazer o processo, e dentro do processo ele usa o processo só para reclamar, só para desabafar, embora o meu papel como coach vai ser sempre conduzir para foco na meta, mas a gente sabe que nós, como indivíduos, temos uma habilidade muito grande em achar desculpas, né, para não fazer determinadas coisas. A gente é muito inteligente, muitas vezes muito inteligente nisso, em achar desculpas para não fazer determinadas coisas. E aí esse coach pode ir lá trazer um monte de desculpas para sabotar o processo, tá? Só que o meu papel como coach é observar isso e, por exemplo, dar a chance a ele de 2 a 3 sessões, e se na terceira sessão ele demonstrou que ele não executou nenhum dos planos de ação que foram estipulados nas sessões anteriores, e foram estipulados sempre por ele, não pelo coach, aí a gente pega e faz o quê? A gente pega e diz, bom, ó, o que que faz, qual é a avaliação que tu faz desses comportamentos? Faz sentido eu continuar sendo teu coach daqui para frente? E aí a gente entrega na mão do coach a responsabilidade de tomar essa decisão. E não vai ser o coach que vai dizer assim, não, eu não vou atender esse cara, porque esse cara, ou essa mulher, enfim, não está fazendo o que estava sendo proposto. Né? De forma alguma. É sempre a puxar para a autorresponsabilização do coach. Então são estratégias, Edu. Cada caso é um caso. Em termos de histórico, de fato, assim, eu não tenho em memória nenhum coach que a gente tenha atendido que tivesse esse comportamento, vamos dizer assim, avesso ao próprio desenvolvimento. E no Mas fim pode das acontecer. contas, a porta só abre por dentro, né? Então a pessoa tem que minimamente querer passar por aquilo, senão fica muito Total. difícil realmente ela se desenvolver. Daí eu queria, até pulando aqui, né? Queria uma sugestão sua de livro, né? Para quem quiser se desenvolver um pouco esse lado de conduzir o desenvolvimento das pessoas através de perguntas ali, né? Quiser fazer um negócio talvez um pouco diferente do convencional, que o padrão a gente diz o que a pessoa tem que fazer, a pessoa vai lá e faz. Então esse é o padrão, vamos dizer assim. Daí quem quiser desenvolver um pouco esse outro lado, né? De fazer melhores perguntas e conduzir esse desenvolvimento, enfim, qual livro você indica para os líderes que vierem ouvir da gente ler? Perfeito. Assim, ó, eu sempre gosto de indicar esse livro porque é um livro que mais contribuiu para eu chegar nos resultados que eu tenho hoje. Qual o livro é? E talvez
talvez não tenha nenhuma pergunta dentro dele, tá? Honestamente eu não lembro, que é um livro extenso, eu não lembro agora se tinha. Mas é O Poder do Hábito, tá? Por que o poder do hábito? Talvez vai dizer assim, pá, mas o poder do hábito é manjado e tudo mais, mas depende da ótica de como tu olha para ele. Depois que eu li o livro, e foi numa fase bem especial assim na minha vida, em que eu estava buscando referências, buscando identidade, eu entendi que tudo é hábito, tudo é comportamento. Quando a gente diz em termos de manifestar mudança, de manifestar melhoria, de provocar alguma transformação, a gente está falando de comportamento. E aí, quando tu entende a mecânica dos nossos comportamentos, que é o que o próprio eu acho que o livro se propõe a isso, a gente entender que existe uma mecânica, que existe pilares para que a gente aja da forma como a gente age, e que a gente pode, inclusive, hackear esse modo de agir, esses comportamentos. Quando tu entende isso, tu começa no meu entendimento, né, tu começa a ser mais questionador exatamente sobre como as pessoas agem e por que, que elas agem da forma como elas agem. E só isso eu acredito que contribui para uma base de tu ter a capacidade até mesmo de julgar menos e questionar mais. E aí eu acho que isso já potencializa pra caramba quem é líder em construir essa capacidade de perguntar. E, assim, eu sempre indico esse, tá? Outros livros que eu já li, acho que um que não tem nada a ver com coaching especificamente, mas se chama As Escolhas. Desculpa, As Escolhas. Eu sou as escolhas que eu faço, da Ellen Luna, tá? Ela era uma artista, ela é uma artista, honestamente agora não sei se ela está viva, mas ela era uma artista que trabalhava numa empresa de, vou contar spoiler, né? Mas, bom, é melhor o pessoal ler, tá? Basicamente, assim, ela propõe várias ferramentas de autorreflexão, de autoconhecimento, né? Com muitas perguntas. Esse sim é recheado de perguntas. Para ter uma ideia esse livro, ele foi a minha ferramenta de autoanálise durante um sábado inteiro, né? Às vezes, isso é até uma coisa que eu vinha pensando, às vezes a gente, numa posição, às vezes, de liderança, ou minha também como empreendedor, a gente se vê muito sozinho. Às vezes a gente não tem os nossos pares para poder compartilhar. Às vezes temos pares, mas às vezes não temos alguém para compartilhar que seja uma referência. Eu busco muito nos livros, busco muito em podcast também, busco muito estar atento a conteúdos externos de pessoas que têm resultado, de pessoas que são autoridade no assunto, para entender como aquelas pessoas pensam, como as pessoas agem. E esse livro da Ellen Luna propõe, no meu ponto de vista, isso, essas reflexões que ajudam a gente a se autoconhecer. E uma das reflexões que eu acho que é a principal que traz no livro é sempre a questão que é: eu estou agindo com paixão sobre isso ou estou em busca de segurança? E aí tem essa dicotomia o tempo todo no livro, que no meu processo, pelo menos de autoconhecimento, foi muito valioso. Talvez eu não estaria aqui falando contigo hoje se eu não tivesse lido esse livro, para ter uma ideia. Muito bom. Poderosíssima pergunta, né? Muito interessante. Fiquei aqui raciocinando, meu cérebro fritando aqui. Uma excelente pergunta. E para finalizar aqui, eu queria abrir esse espaço para você passar sua mensagem final, fazer teu jabá se você quiser, fica à vontade. Beleza. Cara, primeiramente, muito obrigado por esse espaço aqui. Tá sendo muito gratificante poder compartilhar um pedaço de uma construção que vem de anos e vem com muita seriedade, sabe? Talvez o meu jeito, talvez um pouco descontraído de falar, possa não transmitir isso, mas quanto eu levo a sério esse trabalho de coaching e desenvolvimento humano, né? Por que também? Porque eu trabalhei isso muito dentro de mim. Então eu sou um resultado desse processo e decidi compartilhar esses processos de desenvolvimento
com as pessoas. Então, assim, muito obrigado por criar esse espaço, parabéns por ter criado também, uma grande honra, espero poder participar em alguma outra oportunidade de novo, e que todos os líderes e liderados e pessoas que estão querendo ser líderes, escutem mais o teu podcast e se preocupem, sem dúvida, em entender sobre os seus próprios comportamentos, se autoconhecerem, para que isso dê a eles capacidade de lidar melhor com eles quando eles estiverem nesses momentos que eu falei de solidão ali, de sozinhos, e com os indivíduos que são sim diferentes deles em vários aspectos, incluindo valores, crenças, identidade e perfil comportamental. Muito bom. Eu agradeço demais aqui a sua participação. Um abraço para você e até a próxima. Valeu, até mais. Obrigado, Edu. Até. Tchau, tchau.